Nós estamos muito felizes por estarmos reunidos na casa de Deus. Estamos muito felizes. Eu me chamo Beatriz, nós estamos vindo da nossa congregação, Igreja Apostólica Cristã. Estou ali acompanhada do meu esposo. E nós estamos muito felizes por conhecer mais uma parte da nossa família. É tão interessante quando nós conhecemos mais uma parte da nossa família. Por mais que nós não tenhamos contato, quando nós nos encontramos, nós ficamos tão felizes e parece que nós já estivemos a conhecer tanto tempo. É aquela amizade, é aquela alegria, é aquela conversa que flui, é aquele negócio que vai indo. E quando a gente fala, Senhor, conheço vocês há muito tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos ao Senhor Jesus por estarmos aqui nessa noite. Agradecemos ao Senhor Jesus por esta honra. Agradecemos ao Senhor Jesus por este privilégio. Louva o Senhor por esta casa de oração. Louva o Senhor pela vida do pastor Gutenberg. Que o Senhor Jesus venha continuar abençoando a vida do Senhor e esse ministério para a honra e glória do Senhor e expansão do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é um culto intitulado o culto da família. E quando nós falamos de família, o nosso coração ele arde. O nosso coração ele queima. Porque nós temos visto o quanto o mal tem se levantado contra as famílias. Nós temos visto o quanto o mal tem usado dos seus ardis, das suas artimanhas, a fim de destruir as famílias. Mas nós, como povo de Deus, nós, como povo lavados e remidos pelo sangue precioso de Jesus, estamos aqui nessa noite porque nós declaramos com os nossos corações: Pai, eu determino lutar pela minha família. Nós estamos aqui como igreja nesta noite, unidos e reunidos em unidade para declarar com os nossos corações: Senhor, a minha família, ela pertence ao Senhor. O Senhor é o Deus da minha casa, o Senhor é o Deus da minha vida. A minha família está fundamentada sobre a tua palavra. E não tem mal, não tem ideologia, não tem nada que possa ficar de pés diante da tua palavra. A palavra do Senhor vai nos falar que aonde há unidade, a palavra de Deus vai nos falar que aonde há união, o Senhor ele libera, o Senhor ele derrama bênção, o Senhor ele derrama vida. E eu creio pela autoridade do nome do Senhor que nesta noite o Senhor, segundo a sua palavra, segundo a sua fiel palavra, ele já está derramando bênçãos, ele já está derramando vida que restaura, vida que levanta do pó desvalido, vida que muda qualquer situação. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus que nos garante isso. E eu louvo o Senhor por nós estarmos aqui aprendendo do Senhor, pegando com o Senhor as ferramentas necessárias para que possamos guardar nossa casa segundo a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço à igreja que neste momento nós possamos abrir nossas Bíblias em Neemias 4. Louvado seja o nome do Senhor.
para que possamos fazer menção da palavra de Deus, da santa palavra de Deus. Nós vamos meditar juntos em alguns versículos, quando nós fomos chamados para estar aqui nesta noite, louvando e bendizendo ao nome do Senhor com esta igreja. O nosso coração já começou, o Senhor começou a palestrar conosco. E eu comecei, Senhor, a orar dentro do meu quarto. Eu comecei a falar com o Senhor: Pai, o que Tu queres falar conosco? Senhor, o que Tu queres falar conosco? O que Tu queres falar comigo? O que Tu queres falar com a Sua igreja? E ali em oração, falando com o Senhor colocou esta palavra no meu ser, que se encontra em Neemias 4. Nós vamos meditar de Neemias 4, do 13 ao 17. E o tema para esta palavra é: o Deus que reconstrói. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é especialista em reconstruir. O nosso Deus é especialista em quando existe aquele caso que a gente fala: Senhor, não tem mais jeito, Senhor, não tem como mais este homem ou esta mulher ou meu filho se consertasse. O Senhor, Ele é especialista em reconstruir. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos meditar nesta palavra nesta noite, Neemias 4, do 13 ao 17. Amém, glória a Deus. Eu vou acompanhar ali pelo telão, porque a minha Bíblia tem uma tradução um pouco diferente. Mas eu peço à igreja que venha acompanhar comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos. E pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas e com as suas lanças, e com os seus arcos. Eu olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais. Lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, por vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Próximo. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhavam na obra, e metade deles tinham as lanças e os escudos, os arcos e as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. O próximo. Os que edificavam o muro, os traziam as cargas e os carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e a outra tinha as armas nas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigada por sua palavra. Espírito Santo, queremos te agradecer. Senhor, é a tua santa e poderosa palavra, é a tua fiel palavra, Deus. Espírito Santo, eis-nos aqui. Espírito Santo, neste momento, Pai, nós abrimos os nossos corações, nós abrimos nossas mentes. Espírito Santo, nesta noite, neste momento, nós nos rendemos à direção da sua palavra, Pai. Espírito Santo, convença-nos, Espírito Santo, das tuas verdades. Senhor, estamos aqui, Pai, porque nós entendemos que somente em Ti há as palavras
tua honra e para a tua glória. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela vai nos falar sobre um homem de Deus, um homem chamado Neemias. E Neemias, ele foi copeiro do rei, de um rei persa, o rei Artaxerxes. E Neemias, ele tinha uma posição de grande responsabilidade. Porque muitas das vezes, quando nós falamos assim, ele era copeiro. Não. Nós temos que pensar em todo aquele contexto daquela época, em todo aquele contexto histórico a qual Neemias estava inserido. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes, mas ele ocupava uma posição de grande responsabilidade. Ele tinha o dever de garantir que o rei jamais tomasse algo, uma bebida envenenada. Então Neemias não era qualquer pessoa. Neemias não tinha uma posição qualquer. Neemias, ele tinha uma posição de destaque. E ao mesmo tempo que ele tinha essa posição de destaque, ao mesmo tempo que ele tinha essa responsabilidade, essa tão grande responsabilidade, ele tinha uma grande influência. Porque como ele tinha um contato mais próximo com o rei, ele trocava uma conversa, ele falava com o rei, ele era um servo de confiança, ele era um conselheiro também íntimo do rei. E Neemias estava numa posição confortável. Neemias, naquele tempo, naquela época, segundo a palavra do Senhor, ele estava ali na fortaleza de Suzã. E naquele mesmo tempo veio até ele Anani, um dos seus irmãos e alguns de Judá. E Anani, seu irmão, lhe falou que as coisas não estavam bem em Jerusalém. Quando Anani chegou até Neemias, ele já chegou com uma notícia triste. Ele já chegou até Neemias e ele falou: meu irmão, as coisas não estão bem em Jerusalém. As coisas, a cidade está destruída. E quando Anani falou essas palavras com Neemias, falando acerca da situação de Jerusalém, falando que as muralhas de Jerusalém estavam destruídas, e os portões e as janelas, e que o povo estava em grande miséria, desespero e desprezo também, e que as portas tinham sido queimadas a fogo. Neemias, recebendo aquela palavra, o seu coração se entristeceu. Por mais que ele estivesse numa situação confortável, por mais que ele estivesse bem ali na fortaleza de Suzã, por mais que ele estivesse bem ali, exercendo até mesmo um cargo de confiança, o povo dele não estava bem. E aquilo entristeceu o coração de Neemias. E diante daquela notícia que o entristeceu, Neemias, ele se entristeceu profundamente, ele lamentou-se e ele foi orar. A palavra do Senhor, ela nos fala em Neemias 1:4 sobre esse momento, depois dessa notícia que ele recebeu. A palavra do Senhor fala que depois que ele recebeu essa notícia sobre a sua cidade, sobre a sua família, que estava destruída, a palavra de Deus nos fala que ele passou dias lamentando-se, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então a palavra do Senhor, ela já nos dá uma primeira direção. Quando nós estamos passando um momento difícil dentro dos nossos lares, a primeira ação
mãos. Eu vou lá, eu vou falar. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Vai ser do meu jeito porque é minha casa. Na minha casa é assim. Não. A palavra do Senhor, ela nos orienta. A palavra de Deus, ela é a bússola da nossa vida. A palavra de Deus é que nos dá as diretrizes do nosso modo de viver. E a palavra de Deus nos fala que a primeira coisa que Neemias fez, Neemias, ele foi até o Senhor e ele orou. Assim fala na palavra de Deus, no capítulo 1, versículo 4. Ele jejuou, ele chorou, ele foi até Deus. Interessante que quando nós meditamos na palavra acerca desse momento de Neemias, que Neemias sentiu aquela dor. Ele sentiu. E muitas das vezes nós pensamos que as emoções que estão em nós não podemos sentir. Não posso sentir. Eu não posso chorar. Eu vou negar essa emoção. E quando nós negamos essa emoção, isso gera em nós vários tipos de doenças. Porque as emoções em nós não são para serem negadas. As emoções em nós de tristeza, de raiva, as emoções em nós de angústia é um convite. É um convite de Deus para nós, para que nós possamos derramar e entregar as nossas emoções no lugar certo. Entregar as nossas emoções aos pés do Senhor. Não é negando as nossas emoções, não é desprezando as nossas emoções, não é fingindo que nada está acontecendo, que nós vamos encontrar soluções para as nossas questões. Não. A palavra do Senhor nos orienta que Neemias, ele derramou-se diante de Deus. Ele chorou, ele jejuou. Então, quando nós estamos passando por dificuldade dentro dos nossos lares, quando nós estivermos enfrentando desafios que são maiores do que nós, quando nós estivermos enfrentando mares bravios e ventos revoltos, nós temos que entregar ao Senhor. Aleluia. Entregar ao Senhor a tristeza. Senhor, eis aqui minha tristeza. Entregar ao Senhor a angústia. Senhor, eis aqui a minha angústia. Entregar ao Senhor a nossa raiva. Senhor, aquele menino mais uma vez saiu, ele está nesse estado de dependência química. Senhor, meu esposo mais uma vez saiu para colocar um currículo e voltou ainda assim desempregado. Senhor, eis aqui as minhas emoções diante de Ti. Assim nos orienta a palavra de Deus. E Neemias, ele fala a palavra do Senhor que ele entregou as suas emoções ao Senhor. E ali ele chorou, e ali ele lamentou-se. E naquele momento, no capítulo 2, vai falando rapidamente sobre isso. Porque no capítulo 2, ele fala que a palavra do Senhor nos fala que ele se pôs ali na presença do rei. E o rei perguntou para ele: Neemias, por que o seu rosto parece tão triste? Você está doente? Essa tristeza só pode ser do seu coração. E no capítulo 2, versículo 4, a palavra do Senhor vai falar que rapidamente ele então orei ao Deus do céu. Quando o rei veio até ele, quando ele foi até o rei percebeu que ele estava triste. E ali, para ele responder algo ao rei, ele rapidamente orou ao Senhor: Senhor, o que eu faço? Aquela oração rápida que quando nós estamos numa situação, a gente fala assim: Senhor, para onde eu vou, Senhor? É agora, o que eu faço? E ele mais uma vez orou ali ao Senhor. E ali ele falou com o rei sobre a situação a qual ele estava vivendo, o povo dele estava vivendo. E a palavra do Senhor, ela vai nos falar que Neemias, ele recebeu
das vezes nós observamos que pessoas, nós como povo de Deus, não que nós não venhamos a nos importar, mas quantas das vezes nós já desistimos da nossa família, já desistimos daquele nosso ente querido, falando, não tem mais jeito, não, ele bebe há tantos anos, ele tem essa dependência há tantos anos, não, minha filha não tem mais jeito, olha quanto tempo meu esposo está passando essa situação de angústia, de tristeza, de depressão, não tem mais jeito. Quantas das vezes nós abrimos mão da nossa família por cansaço, por desânimo, não porque nós não viemos, eu não quero lutar, não, mas por desânimo e cansaço. Mas a palavra do Senhor nos fala que aqueles que esperam no Senhor, o Senhor renova as suas forças. Não é na minha força, não é na sua força, não é na nossa força, é na força de Deus. Nós temos que entender, porque se nós formos olhar para as nossas forças, nós somos limitados. Nós somos limitados, mas o nosso Deus não. Para o nosso Deus não existe impossibilidades. Para o nosso Deus não existe quadro, ou pessoa, ou situação, ou porta que Ele não possa abrir, que Ele não possa mudar, que Ele não possa transformar. Nós temos que entender a grandeza do nosso Deus. Mas já tem 2 anos que está desempregado. Mas tem mais de 4 anos que está nessa dependência química. Mas já tem 5 anos que já está passando esse quadro depressivo. Mas para o Senhor não existe nada que Ele não possa fazer. Porque o nosso Deus é grande. O nosso Deus pode tudo. O nosso Deus pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então Neemias recebeu autorização para ir. Porém, a palavra do Senhor vai nos falar, aqui no capítulo 4, que começou a reconstrução. E quando Neemias começou os trabalhos, começou a se levantar a oposição. Começou a se levantar a oposição de Sanbalate, Tobias e Gesem. Porque não era do agrado deles que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Assim diz a palavra de Deus. E quando eles começaram a trabalhar na reconstrução do muro, a oposição se levantou. A palavra de Deus é tão linda. A palavra de Deus é tão tremenda e profunda, porque ela nos traz um mapa de como vai ser. A palavra de Deus fala: filho, filha, se levanta, ora. Agora, depois de orar, vai lá e trabalha, porque é oração e ação. Neemias deixou esse exemplo para nós através da palavra de Deus. Mas entenda, é oração e ação, mas vai ter oposição. Não pense que não vai ter, que não existirão opositores. Porque quando um filho de Deus, ele se levanta para lutar por sua família, ele se levanta para lutar por sua casa, o mal, ele não se alegra. O mal, os nossos inimigos, eles não suportam que alguém venha se levantar para reconstrução.
que diante do Senhor todo joelho se dobrará. E ali teve uma grande oposição. E a luta foi grande. A palavra do Senhor, ela nos fala que durante a reconstrução, aqui no capítulo 4, versículo 7, que Sanbalat e Tobias e os amonitas se levantaram para impedir que as muralhas fossem erguidas. Mas as brechas já estavam ficando fechadas. E eles tentavam planejar atacar Jerusalém para causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para nos proteger deles. Interessante que conforme nós vamos andando com Deus, conforme nós nos posicionamos e falamos para Satanás e para o inferno, chega, acabou o seu reinado, quem reina aqui agora na minha família é Deus, quem reina no meu esposo agora é Deus, quem reina no meu filho agora é Deus, quem é o Senhor da minha casa agora é Deus. Tem oposição, e o mal se levanta, mas a palavra do Senhor também, ela vai nos falar que quando o mal se levanta, conforme o mal vai se levantando, Deus vai nos dando estratégias. Coisa linda é a palavra de Deus. O Senhor vai nos dando estratégia do que nós devemos fazer. Então observe, não é no meu entendimento, não é no seu entendimento, não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que a palavra diz. E muitas das vezes nós fracassamos diante dos nossos desafios porque nós queremos seguir o nosso próprio entendimento. Ah, eu acho isso. Olha, eu acho que tem que fazer isso. Ah, eu acho que tem que fazer aquilo. Ah, coloca ele na clínica de reabilitação. Ah, não, coloca ele ali. Ah, não, expulsa de casa. Ah, não, eu vou me separar, não aguento mais esse homem. Mas o que a palavra diz? Nós achamos um monte de coisa, mas o que a palavra de Deus nos orienta? Porque a palavra do Senhor vai nos falar aqui que conforme Neemias foi caminhando e a reconstrução foi indo e as brechas já estavam sendo fechadas, o Senhor foi dando estratégias, e eles foram avançando na reconstrução de Jerusalém. E mais à frente a palavra de Deus vai nos falar que mesmo assim, diante de novas estratégias, eles continuaram a intimidar o povo de Deus. E a obra era grande. Se nós formos meditar em todo o capítulo, em todo o livro de Neemias, nós vamos observar que a obra era grande. Porque tinha entulhos, tinha pedras, tinha muita coisa a ser feita. E diante daquela obra, muitos do povo começou a se cansar. Assim fala a palavra de Deus. Eles começaram a se cansar e eles começaram a se separar. Um trabalhava aqui numa parte da muralha e o outro trabalhava, assim fala a palavra do nosso Deus, que trabalhava na outra parte da muralha, e começaram a se cansar, porque também eles já estavam num tempo de muita luta, e começaram a se separar. E ali a palavra do Senhor nos fala que diante desta situação, que eles começaram a se cansar, porque a obra era grande, porque a obra era extensa, e eles começaram a se separar. No versículo 19 vai nos falar sobre isso, que eles começaram a se separar por conta dessa questão da obra. Ali Neemias teve um outro direcionamento. Neemias falou assim para eles: do lugar, no capítulo 20, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, ajunta-se ali a nós, fiquem juntos,
porque o nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguindo junto o trabalho, metade de homens empunham a espada na mão e a outra metade trabalhava. Então a palavra do Senhor vai nos falar que eles tinham que ficar juntos. Então o primeiro passo para que nós possamos ter as nossas famílias restauradas, orar ao Senhor, levar nossas emoções ao Senhor. O segundo passo, pedir direção ao Senhor. O terceiro passo, se manter juntos. Tá difícil? Fica junto. Tá passando necessidade? Fica junto. Ah, mas a situação? Fica juntos. Porque a palavra do Senhor, ela vai nos orientar que um reino dividido, ele não se subsiste. E quantas das vezes, quando nós enfrentamos lutas na nossa família, a primeira coisa é, não. Aí é o esposo que briga com a esposa, é os filhos, aquela discussão, mas a palavra do Senhor nos orienta. Fiquem juntos. Fiquem juntos. Está difícil? Fiquem juntos. A palavra de Deus que nos fala. E ali eles ganharam outra estratégia do Senhor. E mais à frente, a palavra de Deus nos fala que ali eles enfrentaram também batalhas internas e externas. No capítulo 5 vai nos falar que houve uma situação lá em Jerusalém de uma injustiça. Só falando, os pobres foram até Neemias, falar com Neemias daquela situação como eles estavam vivendo, que estavam pobres, que eles estavam cansados, e ali houve uma situação interna entre eles. Então eles enfrentaram situações internas e lutas externas. E muitas das vezes é assim conosco. Quando a luta se levanta, são lutas internas dentro de nós e são lutas externas, porque a obra é extensa. E ali Neemias recebeu mais um outro direcionamento do Senhor. Neemias, ele chamou os nobres. Neemias ele orientou os nobres para que os nobres também dividissem os seus bens com os pobres, e houve toda essa orientação. Louvado seja o nome do Senhor. É tão linda a palavra de Deus quando nos fala. Quando nós seguimos as orientações da palavra de Deus, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. As coisas dão errado muitas das vezes porque nós queremos fazer do nosso jeito, a nossa maneira. Ah, eu discuti com meu esposo, agora eu vou ficar uma semana sem falar com ele, até ele vir até mim e pedir desculpa. Ah, eu discuti com a minha esposa, agora eu vou ficar uma semana sem falar com ela, eu vou dormir virado para o lado até ela vir falar comigo. Nós queremos fazer do nosso jeito, mas nós que somos povo de Deus, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a obra continuou. E a obra continuou. E na palavra do Senhor vai nos falar, no capítulo 4, no versículo 22, vai falar que Neemias, ele pôs guardas de dia e de noite para trabalhar naqueles muros. E ao mesmo tempo que eles trabalhavam, eles deveriam permanecer com as armas nas mãos, e cada um deveria lutar por suas casas, por suas filhas e por suas mulheres, porque Deus estava à frente. E toda aquela obra, ela houve e ela teve um grande êxito, porque Deus estava à frente. Era Deus que estava, porque Ele estava seguindo as orientações do Senhor. E nós temos que entender essas verdades. Por mais que nós viemos enfrentar situações
que seguir as orientações da palavra de Deus. E a palavra do Senhor vai nos falar mais à frente que houve um grande êxito, que os muros eles foram reconstruídos, que aquele povo se tornou um povo forte, que aquele povo ganhou armas e estratégias vindas de Deus, que aquele povo ele trabalhava, aquele povo guardava a sua família, aquele povo cuidava da sua família e ao mesmo tempo vigiava e fazia obra. Porque muitas das vezes nós enfrentamos situações nos nossos lares de desemprego, de dificuldade e falamos assim: ah não, eu estou aqui na liderança da família, eu vou dar um tempo um pouco, eu vou sair da liderança do louvor e vou só cuidar da minha família. Não vou dar um tempo, é tanta coisa na minha mente. Não, vou ficar uns 6 meses, 7 meses, 8 meses, só aqui no banco buscando ao Senhor, ao Espírito Santo. Não, eu preciso parar um pouco de tudo, largar um pouco tudo. São muitas responsabilidades, mas a palavra do Senhor é a palavra de Deus. Nos orienta da seguinte maneira: trabalhe, vigie, cuide da sua família, que é trabalhando que nós vamos ser honrados pelo Senhor. É trabalhando para o Rei, trabalhando, servindo ao Rei e ao Reino, que o Senhor luta por nossas coisas. Enquanto nós estamos servindo ao Senhor, o Senhor está cuidando de nós. A palavra do Senhor fala através da vida de Neemias, do livro de Neemias: vigia, guarda, cuida e trabalha. No largo arado não, vai trabalhando, vai vigiando, vai cuidando, vai guardando, se mantém unido, que Deus vai cuidar de vós. E mais à frente, a palavra do Senhor nos fala algo lindo, que quando aquelas muralhas foram reconstruídas, quando toda aquela obra foi feita, que foi o Senhor, a palavra de Deus vai nos falar que foi o Senhor que fez. Não é sobre nós, não é sobre o que nós podemos fazer, mas é sobre o que o Senhor pode fazer através de nós. Quando nós decidimos seguir as orientações da sua palavra, a palavra de Deus nos fala aqui em Neemias 12, versículo 43, que de modo que a alegria de Jerusalém se ouvia de longe. Quando aquelas muralhas foram reconstruídas, quando aquela grande e extensa obra foi reconstruída, a alegria de Jerusalém era ouvida de longe. Tantos quanto ouviam falar de Jerusalém entendiam que as mãos do Senhor fez isso. E assim será na sua vida, assim será na sua casa, assim será com o seu esposo, assim será dentro do seu lar. Tantos quanto olharem para você e para aquela situação que as pessoas olham e falam: não tem mais solução, mas quando Deus chega é diferente. Quando Deus chega, Deus muda cenários. E tantos quanto passaram vão observar e vão ver a sua alegria de longe, para a honra e glória